Então, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar em 2009, ganhando R$ 400 na época, né, todo empolgado, né, eu começo a entender como que realmente você é recompensado pelo seu esforço, pelo teu mérito, pelo teu suor, né, pelo que você faz. E aí, quando a gente começa a trabalhar, eu me lembro muito bem que a gente começava a trabalhar e todo mês, quando entrava o salário, muitas das vezes as pessoas pagavam contas, o aluguel, faziam o mercado, enfim, várias contas ali. E eu pensava, parava para pensar, eu falei, mas por que que as pessoas pagam primeira coisa o aluguel da casa delas? Por que que a primeira coisa que elas pagam é o carro? O porquê que elas pagam isso primeiro e não outra coisa, né? E eu comecei a me perguntar, porque veja bem, você com certeza já passou por isso. Quando você recebe ali o teu rendimento, o teu salário, né, o teu faturamento, você já parou para se perguntar qual é a primeira conta que você paga? Por que que eu estou falando isso? Porque veja bem, na época eu não tinha educação financeira nenhuma, eu não tinha curso, especialização nenhuma, e o primeiro salário que eu ganhei, eu lembro até hoje, né, por conta da dificuldade, por conta dos meus pais não terem todas condições na época, eu lembro até hoje, o meu primeiro salário eu comprei tudo de roupa, né, e um chinelo que eu queria. Então, ou seja, a minha mentalidade com relação ao dinheiro há 10, 11 anos atrás estava totalmente diferente. Ou seja, estava na mentalidade de consumidor, de gastador, e não de poupador ou de investidor, tá? E o que que acontece? Quando a gente fala, vamos colocar aqui, gastador versus investidor. Quando a gente fala de... Tem dois perfis aí. Quando a gente fala de gastador, a gente está falando de pessoa que não tem prioridade com o primeiro salário, com o salário que ela ganha, com o rendimento que ela ganha. Então, ou seja, entra dinheiro na mão dela, ela já fica doida, ela já quer pagar a primeira coisa que é a necessidade dela, ou seja, a casa, né, ou o mercado, tá? E não tem nada de errado nisso. Você vai entender já já quando eu explicar para você a diferença do investidor. Então, o gastador, a primeira coisa que ele pensa é ele já manter a segurança imediata dele. E tá tudo bem, tá? Só que o gastador, ele pensa no quê? No curto prazo. Ele pensa no curto prazo, tá? E quando a gente pensa no curto prazo, a gente esquece que pode vir imprevistos no meio do caminho, tá? Que querendo ou não, você tem sonhos, você tem metas, você tem objetivos, tá? A propósito, você já começou 2021 com metas? Já colocou tudo no papel? Então é imprescindível que você faça isso. Por quê? Porque se você não traçar metas, objetivos daquilo que você quer, quanto que você quer faturar, quanto que você quer ter de reserva, o que que você quer conquistar nesse ano de 2021, que até então, 2020, não foi possível, tá? Você tem que estar tudo anotado, tem que colocar no papel, tá? Então, quando a gente fala de gastador, a gente está falando de uma pessoa que não tem prioridade, ou seja, o primeiro salário que ela ganha, o primeiro rendimento no dia 5 ou quando ela recebe, ela já quer pagar logo, né, a conta da casa dela. Só que tem um detalhe, quando a gente fala de mentalidade abundante, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que entender que, sim, a gente tem necessidades básicas, que são a segurança imediata que a gente tem que ter, mas ao mesmo tempo, nós temos que garantir o nosso futuro, não só o nosso futuro, mas o futuro dos nossos filhos, da nossa futura geração. E o que eu quero dizer? Quando a gente vai para o lado do investidor, e aí com certeza a grande maioria não sabe investir, né? E quando eu falo não sabe, investe ali na poupança, ou um consórcio, ou um título de capitalização, e tá tudo bem, tá? E o que acontece? Quando a gente passa para o lado do investidor, né, que é esse lado aqui, do investidor, a gente entende que a primeira coisa que você deve fazer ao receber um dinheiro, um rendimento, o seu salário ou um serviço que você faz, é separar. É separar, escuta bem, tá? Já vai anotando aí, vou até colocar aqui, ó. Ó, vou até colocar aqui, ó.
separar no mínimo, tá? No mínimo 10% do que você ganha, tá? No mínimo. Por quê, pessoal? Você tem que separar 10% do que você ganha. Por quê? Porque você não sabe o dia da manhã. Você não sabe como é que vai ser esse ano, tá? Quem imaginava que teria uma pandemia dessa, que muitos negócios iam fechar, muitas empresas iam passar por sérias dificuldades, muitos empreendedores talvez desocupariam o espaço que estava ali, né? A Lígia está aí, cabeleireira, né? Talvez muitos espaços que o empreendedor, o autônomo, um microempresário aluga um espaço, talvez não está alugando mais por conta da pandemia, que os clientes não foram mais. Então, querendo ou não, se a gente não aprender a investir pelo menos 10% logo de imediato, quando a gente recebe o nosso rendimento, o nosso salário, a gente pode ter sérios problemas no futuro.